Pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a todos. A princípio, a ideia era trazer uma discussão fora do contexto curricular, que normalmente a gente tem, e que depois, né, conversando com outros professores, e aí desde já eu agradeço o professor Ricardo, a professora Conceição e o professor Ribamar, que inclusive para poder deixar, dar uma formalidade maior a esse momento, né, transformar num ciclo de palestras, ao invés de uma única apresentação. Então, nós vamos ter oportunidade, né, nesses dias, hoje, com o Emerson Paiva, que é zootecnista, formado lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, que vai falar para a gente sobre a formação e qualidade do ovo de galinhas poedeiras. Desde já, Emerson, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que Por você nada. está na correria aí, né? Tem sempre muita coisa para fazer, e aí por isso é que eu desde já agradeço você poder doar esse tempinho para a gente. Tá bom? A palavra é sua. Tá, professor. Desde já agradeço demais ao convite de estar participando desse ciclo de palestras e na minha intenção de incrementar, né, conhecimento, de repassar o conhecimento que eu aprendi com você, com os outros professores aqui da UVA, e eu fico muito agradecido. Então, me chamo Emerson Paiva Silva. Desde já, muito obrigado a você e a toda a turma pela atenção e que me é dado neste momento. Sou zootecnista, formado na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, aqui no Ceará, e fui convidado pelo professor para falar sobre a formação e a qualidade dos ovos de galinhas poedeiras. Eu que tenho uma pequena experiência, né, no setor de avicultura da universidade, fui estagiário por um bom tempo, e tenho algumas experiências, alguns conhecimentos que estou buscando aí aprimorar, melhorar, especificar. Gosto muito da área de avicultura, gosto muito do curso de zootecnia, fiz com muito amor, com muito prazer. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Tá? Eu peço que se alguém tiver com alguma dificuldade de escutar, se meu áudio estiver falhando, não estiver visualizando a tela, que informe, tá bom? Então, gente, nossa apresentação vai conter aqui a introdução, tá? Vamos falar um pouco da estrutura do ovo, da formação do ovo, da composição do ovo, da qualidade e, por fim, temos a bibliografia. Para a gente começar falando sobre o ovo, fala um pouco aqui sobre a produção de ovos, tá? Que no segundo trimestre desse ano, de 2020, segundo dados do IBGE, o Brasil ele produziu 974 milhões, mais de 974 milhões de dúzias de ovos. Em comparação com o ano de 2019, houve um aumento aí de 2,8%, tá? E esse crescimento que está sendo contínuo na avicultura é baseado em diversos fatores, né? Como, por exemplo, os avanços tecnológicos. A avicultura ela é uma cultura que é primordial na tecnologia. É por isso que cresce tanto. As empresas investem muito em tecnologia e, por isso, o setor acaba se destacando entre os demais da agropecuária, né? E um dos fatores primordiais, né, que tem avançado é a questão da nutrição, né? Juntamente com o melhoramento genético, a nutrição ela tem melhorado bastante. E desde pintinhos, esses animais, eles recebem uma atenção maior, especial, porque eles demandam de mais nutrientes. Então, quando se tem um pintinho com um crescimento, com um desenvolvimento adequado, recebendo a nutrição adequada, principalmente com fontes de proteínas, que é uma fase do crescimento que exige muito esse nutriente, a gente futuramente vai ter uma boa poedeira, né? E não somente a nutrição, mas outros fatores também incluem esse bom desenvolvimento. Então, a nutrição é um dos parâmetros de maior influência no desempenho e na produção de ovos. Um pinto bem nutrido, ele vai crescer melhor, ele vai se desenvolver melhor. O órgão reprodutor, que é fundamental para a produção de ovos, vai ter um melhor desenvolvimento, né? A nutrição vai aumentar
a longevidade da produção de ovos, né? A indústria, ela quer galinhas para produzir em longa escala e ela quer uma alta produção. Então, desde de pequenininhos, eles recebem uma nutrição especial, uma dieta balanceada, visando esse desenvolvimento. Né? Maior aporte de proteína bruta, como eu já falei, que eles exigem, e outros fatores influenciam também o desenvolvimento dos pintos, né? A questão da água, uma água limpa, uma água tratada, clorada, com uma temperatura adequada. Se a gente deixar faltar água num pinteiro que tem 35 mil, 45 mil pintos, ocorre num galpão, né? Você vê, vamos supor, imagine aí 7 galpões com pintos, com 35 mil, 45 mil pintos. Você deixar faltar água para esses bichos, se você não controlar a temperatura dessa água, a gente pode ter um prejuízo enorme, né? E isso eles levam, a granja leva muito em consideração, né? A questão da água tratada, limpa, clorada. Outro fator é a temperatura do ambiente, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é, é outro assunto, né? Quando a gente fala de temperatura do ambiente, né? A densidade de animais por gaiola, né? Isso tudo pode gerar, se não tiver os cuidados necessários, né? Uma aglomeração, morte, a mortalidade vai subir, por conta da temperatura, uma temperatura inadequada, um ambiente muito quente, né? Não vai favorecer o desenvolvimento desses animais. Eles não podem estar em um ambiente que também seja muito frio, eles têm que estar numa temperatura adequada, que eles consigam se desenvolver. Então, existe todo um critério, um planejamento para receber pintinhos dentro de uma granja. Não é só chegar e colocar os pintinhos lá e alimentar, né? Existe todo um protocolo para que esses animais eles consigam se desenvolver bem, né? O ambiente de alojamento, né? Existem técnicas que a gente observa o comportamento dos pintinhos para a gente saber se o ambiente está confortável para eles, se eles estão livres de estresse, principalmente, né? Se a gente vê pintinhos muito amontoados, a gente pode entender que esses pintinhos podem estar com frio, eles podem estar se aglomerando para trocar calor. Isso causa mortalidade. Quando a gente vê pintinhos mais espaçados, livres, comendo, bebendo, comportamento natural, a gente pode considerar que eles estejam num conforto térmico, tá? E muitas observações a gente pode fazer diante desses animais. E outro fator também muito importante é a sanidade, né? O programa de vacinação que deve existir nos pinteiros, isso segue um protocolo. Geralmente, as empresas donas das linhagens, elas têm um manual que vai orientar o produtor a seguir o cronograma correto para que esses pintinhos eles não venham a ter problemas sanitários, problemas de doenças, né, futuras. Então, existe todo um protocolo para a gente seguir, para a gente evitar que esses animais eles aumentem a mortalidade do lote. Então, gente, o consumo de ovos, né? Consumo de ovos por pessoa, chamado do consumo per capita. O esperado até o final desse ano é que o consumo chega a 250 unidades por habitante. É esperado esse aumento de 8,5% em comparação ao ano passado, que foi de 230 a média, né, de consumo de ovos por habitante. É inclusive esperado um crescimento acima da média mundial, né, que é 235 unidades de ovos por habitante. Esse consumo ele tem aumentado muito no início da pandemia. E até agora, recente, esse consumo ele continua aumentando. Por quê? Os produtos carnes, né, carne bovina, carne suína, obtiveram aí um aumento muito elevado, né? Durante essa pandemia, a taxa de desemprego ela também
cresceu. Né? Em junho de 2014, de 2020, ela atingiu os 12,4%. Então, tirou um pouco do poder aquisitivo, né, da população. Tem muita gente passando por algumas dificuldades. Mas o ovo, ele continua na mesa do consumidor. O ovo é uma excelente fonte de proteína, né? É uma excelente fonte de lipídios, né? E esse consumo tem aumentado, está crescendo, a produção está aumentando, o consumo também, e o que se espera é esse resultado aqui até o final de 2020, que é 250 unidades por habitante. Quanto o destino da produção de ovos no Brasil, a gente vê aqui que apenas 0,4% desses ovos eles são exportados. Então, é uma quantidade muito pequena. A maior parte da produção de ovos no Brasil fica aqui com a gente no mercado interno, né? 99,6% fica aqui no Brasil. Né? Quanto à exportação, esse 0,4% aqui, 38% dos ovos exportados são ovos industrializados. Não sei se vocês já observaram em algum supermercado aqueles ovos que vêm em caixa. Né? Às vezes vem só a gema, só a clara. Né? Aqueles ovos são os industrializados. E 62% dessa exportação é in natura. É esse ovinho que a gente está vendo aqui embalado na caixa, chamado de ovo in natura. E a formação do ovo? Eu quero saber como é que se dá essa formação do ovo. Bom, eu começo dizendo que a partir das 18 semanas, 19 semanas de idade, a galinha já começa a sua postura, já começa a pingar os primeiros ovos às vezes meio deformados, muito pequenos, né? É normal que a galinha produza, no início da sua postura, ovos pequenos. Mas na frente eu vou falar por quê. Então, a partir do momento que a franga atinge a maturidade sexual, né, já começa o crescimento, o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Tá? Esse desenvolvimento, ele envolve a ação do FSH, do hormônio FSH, que é produzido pela glândula hipófise anterior e que vai causar alterações no oviduto, no ovário e no oviduto da fêmea. Por quê? Para que haja a formação do ovo, a gente visualiza aqui na imagem, né, a primeira bolinha aqui, a gente tem um folículo. Esse folículo ele vai se desenvolver. Então, ó, você vê que ele vai aumentando de tamanho. Então, eu preciso de uma passagem maior. Então, esses hormônios, eles vão alterar, eles vão aumentar essa passagem para facilitar aqui até esse ovo branco sair pela cloaca, tá? E aí eu pergunto a vocês, imagino, sem olhar para o slide, imaginam quanto tempo leva a produção de um ovo? 24 horas no dia, né? Alguns autores, eles estendem esse tempo, né? Alguns dizem de 23, para serem mais seguros, né? De 23 a 26 horas. Outros já defendem essa ideia de 24 a 25 horas, mas é exatamente nesse sentido que alguns aqui me responderam. Muito bem, né? E ele passa por várias fases, desde a sua liberação do ovário, né, até a sua postura pela cloaca. Bom, gente, aqui tem a estrutura de um ovo, tá? E ele é dividido em 4 partes principais. A gente tem aqui a casca, que envolve a cutícula e os poros. A gente tem as membranas da casca, a gema e a clara, ou também chamado de albúmen. Né? A gente tem aqui a composição do albúmen, que corresponde a 60% do peso do ovo, a casca, apenas 10% do peso do ovo, e a gema, 30% do peso do ovo. Né? Disco germinativo, latebra, gema clara, gema escura, membrana vitelina, que é pertinho aqui do disco germinativo, faz parte da gema. O albúmen é composto aqui pelo líquido externo, denso, líquido interno, as calasas, a casca, como eu já falei, pela cutícula e pelos poros, e aqui a gente tem a câmara de ar, que é a membrana externa da casca.
né, e interna da casca. A gente vê aqui que ela está pequenininha, tá? Não sei se vocês já pararam para observar, ao quebrar um ovo, vai existir essa câmara de ar. E às vezes ela pode estar maior ou ela pode estar menor. E isso tem influência na qualidade do ovo. E como concluindo aqui, segundo Benítez, colaboradores de 2005, além de possuir essas partes, o ovo também possui o disco germinativo, né, que fica mais ou menos aqui no centro do ovo, as calasas, que são essas extremidades aqui, ó. Cada extremidade da gema vai possuir aqui as calasas, né? A câmara de ar, a cutícula e as membranas da casca. Bom, aqui a gente visualiza o ovário, tá? Ele é responsável pela formação da gema, pela incorporação de sais, proteínas e de lipídios no citoplasma do óvulo. Essas bolinhas pequenininhas que a gente está visualizando aqui são os folículos, né? São os folículos ovarianos. Eles vão se desenvolver até chegar ao ponto da gema se desprender da haste aqui e partir para o oviduto para começar a formação do ovo. Então, no momento do desenvolvimento precoce do embrião, existem 2 ovários e 2 ovidutos. Ou seja, existem 2 conjuntos, um de ovário e oviduto e outro de ovário e oviduto. No seu desenvolvimento, o conjunto direito ele vai atrofiar, ele não vai servir para nem para nada, né? O conjunto esquerdo ele vai permanecer, ele vai funcional, ele vai ser utilizado para a corrente aí da gema, do processo de formação do ovo, tá bom? E aí, gente, uma curiosidade, não sei se vocês já se perguntaram, e aí, mas a galinha, ela fica produzindo óvulos o tempo todo? Não, na verdade, quando ela atinge a sua maturidade sexual, ela já tem todos os seus folículos ovarianos produzidos, tá? Por exemplo, se uma galinha possui 1000 folículos ovarianos, ela vai ter 1000 folículos ovarianos até o final da sua vida. O que vai acontecer é o desenvolvimento desses folículos que vai se transformar em óvulos, né? Que vai se formar a gema posteriormente, certo? Quanto à formação da gema, né? 11 dias antes da primeira postura, ocorrem as alterações hormonais no ovário e no oviduto. Para essas alterações ocorrerem, as aves elas precisam ter uma exposição à luz, né? Porque os estímulos da luz vão entrar pelo olho da ave e vai atingir as células nervosas. Um ponto importante, se vocês tiverem a oportunidade de visitarem alguma granja posteriormente, né? Infelizmente, a gente está com visitas suspensas por causa da pandemia, mas é muito interessante. Perguntem sobre o programa de luz, né? Que já é outro fato a ser discutido, né? Posteriormente. Porque o programa de luz ele é essencial na produção de ovos, né? Existe aí um programa, se vocês tiverem a curiosidade, depois procurem aí na internet, Programa de Luz da Avicultura, né? Vocês vão encontrar como é que funciona. Então, quando essa luz ela entra pelo olho e atinge as células nervosas, ela vai atingir a hipófise, né? Que vai liberar o FSH. E isso vai fazer com que o folículo ovariano ele aumente de tamanho, né? Ele vá se desenvolvendo. Então, quando o ovário ele é ativado, né, por esses estímulos, ele vai gerar o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Então, formou a primeira gema. Aí, com 2 dias depois, vai começar a formar a segunda. Após a primeira postura, após a produção do primeiro ovo, de 5 a 10 gemas já estão em crescimento, né? E é constante, é contínuo, né? Então, quando chega mais ou menos com 10 dias, que já está quase formada a gema, né, ela segue para o oviduto. E aí é contínuo, vai acontecendo desse mesmo jeito, nesse mesmo processo. A gema, ela contém os lipídios e as proteínas, formando as lipoproteínas. E essa ovulação, né, como é que ela ocorre? Os óvulos, eles são liberados do ovário para que possam entrar no canal do oviduto.
que acontece? Esses ovos, a gente está vendo aqui algumas artérias cobrindo a gema, tá? A gente vê aqui até uns pinguinhos de sangue, são as artérias que seguram os óvulos. A gente vê aqui uma arte, e os óvulos são segurados por essa arte, né? E aí, elas que fornecem o sangue para a gema, quando a gema está em desenvolvimento. Quando o óvulo está maduro, ele é liberado pela ação hormonal. Como é que acontece isso, Emerson? Pronto, a progesterona, né? Ela vai estimular o hipotálamo e vai causar a liberação do LH da hipófise anterior, tá? Progesterona estimula o hipotálamo a liberar o LH da hipófise. E quando isso acontece, essas artes, elas se rompem, tá? Vai romper, vai liberar o óvulo aqui, para que esse óvulo ele siga o seu caminho para a produção do ovo, tá bom? E aí o óvulo ele vem coberto por uma membrana, tá? Gente, isso aqui, essa coloração vermelhinha aqui é sangue, tá? Na gema. Isso é normal? Essa outra imagem também, isso é normal? Alguém pode responder? O que acha disso? Alguém já visualizou quebrando algum ovo? Já viram alguma? Tá. Alguma já visualizaram um ovo com duas gemas? Eu já vi a mancha de sangue, já. Eu acho que é normal. Tá. Ó, a Carol viu ontem, né? Bacana. Sabe por quê, Carol, que acontece isso? É, exatamente, Pablo. Tá relacionado com isso. Não, não. Não é exatamente para isso. O que acontece? Olha, da próxima vez você não faz mais isso não, Carol. Você pode consumir, tá? Isso aqui não está relacionado com... Não está colocando em jogo a qualidade do ovo, não, tá bom? O que acontece? Como eu mostrei aqui anteriormente, né? Vocês estão vendo que a gema, ela está coberta por artérias. Aí essas artérias contêm sangue que vai levando, transferindo sangue para a gema, tá bom? E por alguns fatores, pode ocorrer dessas artérias elas se romperem, tá? Pode ser por problema genético, pode ser pela alimentação, pela idade da ave, pelo estresse, tá? E alguma dessas artérias pode se romper e acaba manchando aqui a gema do ovo, né? É comum a gente encontrar algum ovo que tenha... Não é ideal, né? As empresas, elas zelam muito pela eficiência 100% da qualidade do ovo. Mas se acontecer, vocês visualizarem isso aqui, é comum, podem consumir. Não vi nenhum trabalho que mostre que essa manchinha de sangue na gema, ela comprometa a qualidade do ovo. Ô, Emerson, tem aqui a pergunta da Vitória, ela perguntando se, no caso, o sangue ele não muda a qualidade do ovo ou o sabor do ovo. Não, Vitória, né? Não, Vitória, essa mancha aqui, ela não vai comprometer a qualidade do ovo, não vai reduzir, também não vai alterar o gosto, o sabor, tá bom? É normal acontecer, tá? Tem mais alguma pergunta? Aí, no caso aqui, o Aurélio, ele disse que já tinha visto em fotos, né, como essa que você está Uhum. ilustrando do ovo com gema dupla, mas ele ia perguntar sobre isso, né, o que pode acontecer para que saiam, né, esses ovos com gema dupla. Embora pareça normal, né, tem algum fator que faz com que isso aconteça? Pronto. Assim, como eu falei, né? O ideal é que não aconteça. Mas isso está relacionado com a fisiologia do animal. Essa gema, essa gema dupla que acontece, ocorre uma falha, uma quebra. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Uma falha, uma quebra no tempo de ovulação. Então, ao invés da ave ela liberar um óvulo, ela acaba liberando dois, né? Não é comum acontecer, mas pode acontecer. E quando acontece, é normal. Esse ovo
ele não está comprometido. Agora, quanto à estética, né, digamos que não seja normal. O normal é um ovo com uma clara, uma gema, né, a casca, cobertinho. Agora, duas gemas não é normal, mas isso não compromete a qualidade do ovo. Pode ser consumido. Está relacionado com a fisiologia do animal mesmo, de ocorrer uma quebra desse intervalo de 23 a 26 horas, de uma ovulação para outra, e ela acaba que liberando dois óvulos. E pode acontecer, muito raramente, de liberar até três gemas, né? E ser formado um ovo com três gemas. Né? Isso está relacionado com o tempo de ovulação que, às vezes, é quebrado, é alterado, né, na fisiologia do animal. Ok. Tem outra pergunta aqui do Aurélio também. Ele pergunta se a nutrição afeta a gema de alguma forma, a qualidade da gema. A nutrição ela vai ter algum efeito sobre isso? Na verdade, a nutrição ela está bem relacionada com a pigmentação da gema. Né? Existem, eu vou falar até mais na frente sobre isso, eu coloquei até uma imagem de um leque, né, de medição da coloração da gema. Eu posso até responder mais adiante, que eu vou falar sobre isso. Não, tá Tá? ótimo. Mas está relacionado sim, não quanto à qualidade, né? Não vai comprometer, pelo contrário. Uma dieta bem elaborada, ela vai ajudar a aumentar a qualidade desse ovo. Pronto. Tá bom? Aí só mais uma pergunta aqui, da Vitória, se é possível ocorrer a formação de dois embriões em um só ovo. Você já viu algum caso assim, Emerson? Não, mas pode acontecer, né? Como ocorre a liberação de dois ovos, pode acontecer a liberação de dois óvulos fecundados. Nesse caso aqui, da avicultura industrial, a gente não vai falar de fecundação porque não existe a presença do macho, né? Então, não há fecundação, né? Então, esses ovos, eles são inférteis, né? Eles não vão gerar pintinhos. Mas pode acontecer sim. Por exemplo, numa criação caipira, pode acontecer dela liberar dois ovos e gerar. É muito raro acontecer isso, é muito difícil. Tudo bem, Deu para obrigado. compreender? Não, tranquilo. Acho que por enquanto o bloco de perguntas está fechado. Encerrou. Aí você pode Tá bom? continuar. Pois tá. E a gente continua aqui falando da formação do ovo, e a gente vai falar desse aparelho reprodutor aqui chamado de oviduto. Ele que é dividido em três partes, é o infundíbulo, o magno e o istmo. Lá no finalzinho, meio que junto ali ao infundíbulo, a gente vai ter, a gente não, a galinha vai ter a vagina, né? Bom, o diâmetro desse infundíbulo, desse oviduto, ele é pequeno, né? Mas, antecedendo a primeira ovulação, ele vai se expandir, como eu falei lá anteriormente, pela ação dos hormônios. Para quê? Para facilitar a passagem e o desenvolvimento do ovo. Aqui uma imagem bem legal que eu encontrei, né, e mostra o infundíbulo, o oviduto, e a gente vê aqui o infundíbulo, né, com seu anel aqui bem característico. Nesse ponto 2 a gente tem o magno, que se estende a maior parte do oviduto, né? Que a gente tem o istmo e o útero, né? Da galinha, que a gente tem uma vagina com um ovo quase que expelindo esse ovo. Sobre o oviduto, né? A primeira porção aqui é o infundíbulo, ele possui aproximadamente 9 centímetros de comprimento, né? E ele tem esse formato aqui de funil, que é para facilitar o acoplamento do óvulo que é liberado aqui pelo ovário. Então ele consegue acoplar, né, para receber esse óvulo e começar aqui a lubrificar a mucosa dessa gema para ela passar com mais facilidade aqui pelo restante do oviduto. Né? E aqui também no infundíbulo acontece duas coisas. Uma é lubrificar, a outra é a formação das calasas. Olha aqui as calasas nessa imagem de baixo,
nas extremidades da gema, a gente consegue ver uns pontinhos brancos, né? Que são as calasas. Dá para a gente visualizar quando a gente quebrar um ovo e tenta não quebrar a gema. A gente vai ver nas extremidades as calasas. Essas calasas são responsáveis por manter a gema do ovo centralizada, porque o ideal é que essa gema ela seja centralizada, né? Então, essas calasas, elas se unem nas extremidades, elas se unem a cada extremidade do ovo, né, para segurar essa gema ao centro. O tempo de permanência dessa formação no infundível gira em torno de 15 minutos, né? É a parte mais rápida da formação do ovo. A próxima é o magno, né, que já é a maior parte do oviduto, possui 33 centímetros de comprimento, e aqui no magno vai acontecer a formação do albúmen, né? O líquido externo do albúmen, o líquido denso, o líquido interno, né? E aqui o aperfeiçoamento das calasas, né? A gente vê nessa imagem aqui lateral, as calasas elas se ligando aqui às extremidades do ovo. Vai acontecer também a adição de mucina, que é uma família de proteínas, a adição de cálcio, de sódio, de magnésio, e a formação desse albúmen vai girar em torno de 2 a 3 horas. Tá? Possui 4 camadas, calasa representa 2,7% do volume, o líquido branco exterior 16,8%, a densidade branca do ovo da clara, na albúmen 57,3%, e o branco fino exterior 23,2%, que vai ser concluído aqui no istmo. Né? Essa formação do branco fino exterior, que começa a ser formado aqui no magno, ele vai passar e vai terminar no istmo. Tá? O istmo tem 10 centímetros de comprimento, vai formar a membrana externa e interna da casca, e vai aperfeiçoar aqui a câmara de ar, né? A gente, na imagem, no númerozinho 14 aqui, é a célula de ar ou câmara de ar. Para o pintinho, né, quando acontece em outras ocasiões, que não é esse caso, de haver a fecundação, de haver o desenvolvimento embrionário, essa câmara de ar aqui é primordial para a sobrevivência do pintinho. É por aqui que ele vai conseguir respirar, vai conseguir as suas trocas gasosas através dessa câmara de ar. Essa câmara de ar, se ela tiver menor, ela pode apresentar um ovo de melhor qualidade. Se ela tiver maior, ela pode apresentar um ovo com a qualidade inferior. Por quê? Isso está relacionado à temperatura. A temperatura ela pode reduzir, pode causar vários fatores e comprometer a qualidade do ovo. Tá? Ovo na geladeira ou na temperatura ambiente? É ideal que seja colocado na geladeira, tá? Justamente para evitar essa perda de qualidade. Né? E aqui no istmo, a formação do ovo vai girar em torno de 1 hora e meia. Depois do istmo, tem a região do útero, possui 12 centímetros de comprimento. Vai ocorrer aqui a formação da casca do ovo. Né? Vai ocorrer a adição de carbonato de cálcio, a adição de proteína, de algumas proteínas, né? De pigmentos, que vai deixar a coloração ou branca ou aquela amarronzada, né? Avermelhada. Vai ser colocada as cutículas por finais, os sais minerais, e também tem presença de água. Tá? De onde é que vem a principal fonte de cálcio? Da alimentação. Mas também, quando, por exemplo, à noite, que o animal não está consumindo, ele contém, em algumas partes ósseas, armazenamento de cálcio. Então, ele consegue utilizar esse armazenamento de cálcio para ajudar aqui na formação do ovo. Aqui é onde demora mais tempo para formar a casca do ovo, né? Que é de 18 a 22 horas. Né? Fica ali no útero. Né? E quando está formado, está pronto, vai ser expelido através de contrações musculares. Aí, por fim, aqui do oviduto, colado ao oviduto, a gente tem a vagina do aparelho reprodutor, né, onde vai ocorrer a passagem do ovo,
e tem uma função primordial aqui também, né, que é a deposição do muco. Não sei se alguém já teve a oportunidade de presenciar a postura de uma galinha. Assim que ela põe o ovo, se a gente observar, ela tem um ovo, ele sai com um líquido, como se ele estivesse passando por por uma água. Alguém colocou ali dentro. E aí, quando, questão de segundos, esse líquido ele seca, né? Para que essa deposição de muco? É porque o ovo ele contém poros, tá? Então, esse muco ele existe justamente para evitar a contaminação, né? A contaminação de patógenos que possam adentrar o ovo e prejudicar aqui a qualidade do ovo até o consumo do ovo. Quanto à composição do ovo, né, formado por 65% de água, e o conteúdo possui quase 74%, todo o conteúdo do ovo, quase 74% de água. O conteúdo de água na albumina é alto, a parte sólida é formada basicamente por proteínas, com uma pequena quantidade de carboidratos. A gema ela é composta de 50% de água, e a parte sólida é constituída por uma alta quantidade de gordura, de proteínas, de vitaminas e minerais. A clara do ovo, o albúmen, que tem a principal proteína do ovo é a albumina, né? Então, o albúmen ele tem uma maior quantidade de proteína do que a gema, que também possui. Quanto à composição do ovo, tá bom, Paulo, obrigado. Pablo, né? A casca do ovo ela é formada aqui sobre o colesterol, né? Se imaginou por muito tempo, a gente tem que se dar muito bem com alguns mitos sobre o ovo, sobre a avicultura, e a gente às vezes precisa exemplificar algumas coisas, como por exemplo, dizem que já comentaram bastante que o ovo é prejudicial à saúde, que contém muita gordura, né? Por quê? Já existiu aqui em 1974, né, aqui nos Estados Unidos, um ovo de 56,7 gramas que continha alta quantidade de colesterol, que é em torno de 274 miligramas, não era ideal, né? E isso estava relacionado realmente com algumas doenças cardíacas. Mas, com o passar do tempo, na década de 90, foram feitas novas análises, né, de colesterol do ovo, e houve uma redução muito significante, né, do colesterol do ovo, que chegou a mais de 22% a redução do colesterol do ovo. Então, essas mudanças, ela tem vários fatores relacionados, principalmente o melhoramento genético, né? E também a nutrição, o sistema de criação e as práticas de reprodução. Tudo isso está aliado. Tudo isso foi estudado, tudo isso foi publicado, né? Para provar que o ovo ele não é o principal vilão do aumento do colesterol na saúde das pessoas. Pelo contrário, o ovo é uma excelente fonte de alimento e de proteína na mesa do consumidor. Então, comam bastante ovos, é muito bom. Mas o ovo realmente faz mal no colesterol ou não? Não. O ovo não. É tipo assim, tudo que você consome em excesso, tudo vai fazer mal, tá? Mas se você consumir moderadamente qualquer alimento, ele vai ser benéfico à sua saúde, tá? Agora, de colocar o ovo como o principal vilão do aumento do colesterol, isso a gente pode considerar como um mito, tá bom? Obrigado pela pergunta. Então, segundo Alcântara, a qualidade do ovo é uma avaliação das propriedades desejadas e valorizadas pelos consumidores, sendo percebida através dos atributos sensoriais, gosto, sabor, nutricionais, tecnológicos, sanitário, ausência de resíduos químicos, étnicos e do cuidado com o meio ambiente. Então, estão vários fatores aqui relacionados à qualidade do ovo. Os fatores essenciais de qualidade, né? A gente tem as características visuais, organolépticas, como aqui a coloração, né? Em que o ovo deverá possuir uma cor que lhe é própria, um amarelo assim bem característico, né? Não é forte. O sabor e o odor semelhante ao de ovos frescos, ou seja, sem odores. Aspecto homogêneo, com ausência de substâncias estranhas.
características físico-químicas, a altura do albúmen, a perda de peso, a alteração de pH do albúmen, né? Tudo isso pode ser observado através de análise de ovos, né? Para determinar a qualidade de um ovo. Eu presenciei muitos casos desse aqui, de ovo com casca mole. Lá na fazenda experimental a gente tinha muitos casos. Isso aqui está relacionado com o que também eu falei lá no início, com a quebra no intervalo da ovulação, né? Então, o processo ele não é completado e não dá tempo de haver calcificação da casca e aí acaba saindo esse ovo aqui com a casca mole. Eu vi muitos. Isso aqui está relacionado geralmente com nutrição, né? Mas existem outras causas, né? E aí, também, devido a essa quebra no intervalo de ovulação, né, ocorre deformações na casca do ovo. Já vi ovo com casca enrugada, ovo muito grande, ovo pequeno, de casca mole, como a gente vê aqui, e também ovo sem casca, né? Aqui é uma casca mole, mas existe a membrana interna da casca, que é bem mais fina, e assim que a galinha põe esse ovo sem casca, ele já fura logo, ele já quebra logo, porque não tem nenhuma sustentabilidade, tá? Aqui alguns fatores que afetam essa qualidade do ovo. Segundo Barbosa, a perda da qualidade de ovos é um fator diário, que ocorre sucessivamente, podendo ser acelerada por alguns pontos, como altos níveis de umidade, de temperatura, impróprio para refrigeração no período de comercialização, que deve ser acima de até 8 graus Celsius, e contaminação microbiológica. O ovo, ele deve ser considerado um produto muito perecível e deve-se ter todo cuidado no seu armazenamento. Como eu falei, é ideal que o ovo ele seja armazenado na geladeira, né? Após a postura aqui, ó, existe técnicas para evitar a entrada de micro-organismo pelo ovo. A temperatura e a umidade ela deve ser controlada. O armazenamento em torno de 25 graus, né, numa temperatura, pode ser até ambiente também aqui, em torno de 25 graus, ele pode ser armazenado de 4 a 15 dias, mas em temperaturas amenas, né, na geladeira, por exemplo, ele pode durar até 25 dias, segundo alguns autores aqui, né. Ó, esse autor aqui, ele identificou as principais características para a classificação de ovos frescos de qualidade, onde destaca-se o pH neutro, a boa transparência, a consistência e a densidade do albume. Além disso, uma pequena porção com maior fluidez, né? Tudo isso aqui está relacionado, gente, ao manejo nutricional, né? Quando a gente inclui aditivos na ração, como, por exemplo, os antioxidantes ou os conservantes, eles vão conseguir suprir ou modificar as propriedades indesejáveis do ovo. O manejo nutricional ele é essencial, ele vai colaborar e muito com a qualidade do ovo. E aí, lavar os ovos ou não? Alguém pode me responder? Pablo. A Railma já acha que sim. A Maria já lava. Legal, acho bacana a galera participando. Isso aqui é uma curiosidade. Isso, Carlos. Isso aqui é uma curiosidade que muitas pessoas têm, mas nem todo mundo sabe, né? O que fazer com os ovos que a gente compra no supermercado, que a gente compra na mercearia. Lavar ou não lavar? A gente fica em dúvida, porque um ovo, por exemplo, na mercearia, que só vem na caixa, às vezes não tem a proteção, pousa moscas, pode contaminar, a gente vai quebrar, pode, sei lá, cair alguma contaminação na frigideira, por exemplo. Gente, alguns autores, eles indicam não lavar os ovos, exatamente porque vai retirar essa película protetora dos poros, né?
Então, alguns indicam não lavar, facilita a entrada de micro-organismos por esses poros. E você está retirando a película protetora. A galinha, por natureza, ela já protege esse ovo que está sendo exposto com o muco que ela encobre a casca do ovo. Então, alguns autores recomendam não lavar os ovos. Já a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento recomenda a lavagem dos ovos após a ovoscopia, que é um procedimento que existe na classificação de ovos, previamente à quebra dos ovos, e adverte que a lavagem e secagem deve ser por meios mecânicos, com procedimentos que impeçam a penetração microbiana no interior do ovo. Quem gosta de lavar os ovos, é ideal que mantenha uma água numa temperatura de 35 a 45 graus Celsius, tá? Então, recomendado também não lavar com produtos químicos, né, com cloro, né, não é recomendado. Existe todo um cuidado que a gente deve ter a armazenar esses ovos, né? E se for lavar, aqui o Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, ele recomenda que utilize uma água com essa temperatura, certo? Então, quem lava, né, é só seguir os procedimentos corretos para evitar que haja essa contaminação. E isso é um caso sério, né, gente? Porque se a gente retirar a película protetora do ovo, existe muito casos de salmonelas. Existe muito caso de pessoas que se contaminam com algum micro-organismo que adentrou ao ovo, né? E pensa um negócio ruim é comer um ovo que contém salmonela. Já aconteceu comigo já há muito tempo, quando eu consumi uma pizza que tinha ovo. Hoje eu não gosto de pizza que tem ovo, porque ovo eu só como em lugares que eu conheço e que eu vejo um bom armazenamento. Sobre a ovoscopia, né? Isso aqui é utilizado lá nas grandes avícolas. Eu tive a oportunidade de estagiar numa granja, que fica ali em Beberibe, aqui no Ceará, e eu tive a felicidade de acompanhar todo o processo de seleção dos ovos, sabe? Desde a coleta lá nas gaiolas, né, até a sala de classificação. Então, as galinhas, por algum problema, né, de idade, principalmente, elas, às vezes, elas põem ovos sujos, sujinhos, sujos, sujões, né, de fezes, né, de excretas. E esses ovos eles passam por procedimentos de lavagem, mas eles não devem ser liberados para venda para o consumo. Existe um outro procedimento a ser feito com esses ovos que já saem dali com a qualidade comprometida. E aí, quando esses ovos, os melhores, né, selecionados, eles passam para dentro da sala de classificação, eles passam por esse equipamento aqui, ó, chamado de ovoscopia, né, quando você consegue visualizar muito bem, né, existe uma pessoa prática, né, que só trabalha na ovoscopia, porque ela já tem a prática, ela já conhece todas as características que ela tem que observar nesses ovos que passam pela esteira. Essa foto, inclusive, é de lá que eu tirei, né? Então, de acordo com a portaria número 1 da Secretaria de Inspeção e Produção Animal, a prática da ovoscopia deve ser efetuada em uma câmara exclusiva, escura, oferecendo assim, escura, mas tem a iluminação especial, né, para ver o interior do ovo. Todo o ambiente padronizado devidamente escuro, a fim de remover a eficácia aqueles ovos verdadeiramente impróprios, por meio de exame visual, ovos trincados, ovos rachados, ovo com alguma deformidade na gema, né? Esses ovos eles são retirados, eles são classificados de outra forma. Ainda sobre o ovo fechado, né? Existe outra análise que é feita, que é a gravidade específica, né? Essa imagem aqui é de um experimento que a gente fez lá na fazenda, que estava mensurando a casca do ovo, a qualidade do ovo a gente conseguia mensurar através desses baldinhos aqui de água. Cada um, a gente vê aqui a numeração, cada um continha uma quantidade de sal, né? É um padrão
utilizado, cada baldinho desse aqui tinha uma quantidade de sal. Então, quanto maior fosse a gravidade, maior seria a espessura da casca. Não sei se vocês já ouviram falar nesse teste aqui, de colocar o ovo dentro d'água, né? Se ele boiar, ele tá bom. Mas se ele afundar, ele tá com a qualidade comprometida, né? Ó, a percentagem e a espessura da casca. O índice de albume da gema são características a serem observadas sobre a qualidade do ovo. Existe a medição de uma unidade Hugg, que determina a qualidade interna do ovo. E quanto maior for o valor da unidade, né, maior é a qualidade do ovo. E aí ele é classificado em dados aqui dos Estados Unidos, né, de uma pesquisa. Tem aqui a excelente, que é superior a 72 Hugg, 60 a 72, qualidade alta, e qualidade inferior abaixo de 60 Hz. A gente visualiza aqui no lado essa imagem, olha. O ideal é que o ovo ele esteja centralizado. A gema do ovo esteja centralizado, como por exemplo quando a gente vai fritar. É ideal que ele esteja nessa posição. Se ele estiver aqui, é considerável, né? Você vê aqui que a qualidade dele ainda é alta. Mas se ele estiver nas bordas, né, a gente já vê que a qualidade dele é bem inferior. A gente pode visualizar também, gente, as características do albume. Às vezes é bem visível que aquele ovo ele não é novo, ele não está com uma boa qualidade. Às vezes a própria gema, quando a gente já coloca na frigideira, ela já quebra, ela já rompe, né? Não quer dizer que esse ovo ele esteja ruim, ele só está com a qualidade comprometida. Quanto à pigmentação da gema, né, essa pigmentação ela é medida por um leque colorimétrico, que é esse leque aqui. Ele vai medir, as empresas utilizam muito isso, porque existem redes de supermercados, por exemplo, que exige a coloração número 9. Então, a fábrica ela tem que se adequar à exigência da empresa para ela vender determinado lote de ovos. Então, como é que ele vai conseguir alterar isso aqui? Na dieta, através da modificação de, perdão, através da modificação de alguns pigmentos que são incluídos na dieta para eles deixarem a gema ou mais escura, ou mais clara, ou intermediária, e eles vão medir por isso aqui, ó, por esse leque colorimétrico, tá? Alguém perguntou lá no início, né, sobre isso, tá? Eu acredito que agora eu posso ter exemplificado. Se ficou alguma dúvida, só perguntar. Outra característica também a observar é o pH do albume, né? Que deve apresentar o correto é uma clara de 7,9, pH 7,9, e a gema um pH de 6,2. Aqui está relacionado, né, com a dieta do animal, principalmente. O ovo é o que mais se aproxima de um perfeito balanço de todos os nutrientes. Ele possui todos os nutrientes essenciais, é um ovo de alto valor biológico, possui 18 aminoácidos. Em 100 gramas de ovo cozido, vai apresentar 13 gramas de proteínas completas e com 8 aminoácidos essenciais. Então, aqui, ó, o ovo é um produto de alto valor biológico, faz parte aí da dieta de muitas pessoas, é incluído, é recomendado por nutricionistas, né? E crianças também, alguns nutricionistas recomendam, mas numa quantidade menor. Então, existem pessoas que podem ter alergia, né, ao ovo, assim como também existem pessoas que têm alergia à proteína do leite, né? É só identificar, mas o ovo, ele é um produto de alto valor biológico, é de baixo custo, né? É de um preço acessível, e por isso que eu falei lá no início, o consumo de ovos, a produção de ovos, ela tem aumentado. As empresas estão com dificuldades, devido a essa pandemia, né, de aumentar a produção, não somente a empresa avícola, mas diversos outros setores também estão com dificuldades, mas o consumo está aumentando. A gema, ela é rica em lipídios, que são encontrados principalmente sob a forma de lipoproteínas, com alta digestibilidade, ó, de torno de 94 a 96%. Um alimento que você consome
e ele possui uma digestibilidade elevada, né? Rapidamente, os seus nutrientes eles são digeridos e absorvidos pelas células do corpo. As vitaminas lipossolúveis estão presentes, A, D, E e K, são encontradas na gema. As vitaminas hidrossolúveis do complexo B são encontradas tanto no albume quanto na gema, com notória ausência da vitamina C. O cálcio e o fósforo são os minerais mais abundantes do organismo associados aos ossos, dentes, líquidos corpóreos, segundo o autor Dutra de Oliveira e Machini. O ferro é altamente biodisponível, pode ser uma fonte importante para indivíduos carentes em ferro, especialmente as crianças, segundo o Ramos 2008. Então, gente, aqui eu finalizo a apresentação, que foi a minha bibliografia, o material que eu utilizei para fazer a pesquisa, para montar o material, para tentar trazer aqui algumas dúvidas, para esclarecer algumas coisas, repassar o conhecimento, né? E o meu muito obrigado a todos. Embaixo está o meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, que estiver ao meu alcance de resposta, eu estou à disposição. E também ficar à disposição aqui das perguntas, das curiosidades. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, professor, pelo convite. Fico muito elogiado de participar desse ciclo de palestra e espero ter contribuído muito com a turma, tá bom? Obrigado. Bem, Emerson, nós que agradecemos a sua participação, sua ótima apresentação, tá? Então, dizer que, assim, foi muito bom, foi muito rica, né? Com muitas informações interessantes. Acredito que a turma está aproveitando bastante esse momento, visto, inclusive, a participação deles aqui na tua apresentação. Exatamente. Fico feliz Isso com isso. né, quer dizer, esse retorno, assim, do pessoal, né, tá interagindo, é o que dá essa sensação de que a conversa tá rendendo, boa. tá funcionando bem, tá? Então, aqui, algumas perguntas que ficaram, né, uma pergunta, inclusive, assim, bem capciosa, vou dizer assim, né, bem provocativa, do Erasmus, assim, você falou da riqueza de nutrientes que o ovo possui. Dá para a gente ver, assim, no caso da pergunta dele, o seguinte: se o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo, perdendo apenas para o leite materno, o que você acha disso, Emerson? Pronto, o leite materno, a gente sabe que é riquíssimo, né? É o alimento mais completo. O ovo, ele possui essas características importantes e eu acredito que, sendo incluído a alimentação, né, ele vai favorecer nutrientes essenciais também. A diferença é que o leite materno ele é inigualável, né? E o ovo, comparando aí aos produtos carne, por exemplo, ele é um produto que te fornece os nutrientes essenciais, né? A gente viu que ele tem 18 aminoácidos essenciais, é importante, consegue atender às nossas necessidades. É um produto de baixo custo, é um produto que está disponível no mercado, é um produto que está sendo produzido em larga escala, as empresas estão se preocupando com a produção, com a qualidade, os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Então, assim, não dá para você... a gente compara porque estão falando de níveis nutricionais, né? Mas o leite materno é inigualável, né? E o ovo, ele vem para atender, ele vem para suprir, tanto no bolso do consumidor, né, quanto também nas necessidades nutricionais. Acredito que seja isso o que ele queria saber. Certo. Aí, tendo em vista essa questão do valor nutricional, eu acho que é um fato interessante que até um tempo atrás, assim, vamos pensar assim, uns 10 anos atrás, ou até um pouco mais,
o ovo ele era meio que assim, o pessoal não gostava de comer ovo, não era nem pelo sabor nem nada, era porque associava à pobreza e muita gente não queria, Pronto, né, pronto. não queria se sentir nessa questão de estar comendo ovo por ser pobre. E a gente vê hoje em dia Aham, que o ovo ele tomou um uma aspecto proporção. diferenciado, né? E eu vejo isso para muitos alimentos, né? Antigamente o pessoal tinha preconceito com a tapioca, com a rapadura, Exatamente, né? professor. E vários alimentos super ricos, mas que dizia, é comedor de farinha, não sei o quê, né? E aí o pessoal não tinha essa coisa, né? Mesma coisa do comedor de ovo, né? Vamos dizer assim. É E isso. hoje, por conta de academias, né, e dessa febre, né, do pessoal de Dietas, né? suplementação, tudo, a gente viu que o ovo ele ganhou um outro status, né, de tipo de suplemento alimentar. O que Exatamente. tem o ovo, assim, dentro desses nutrientes que o ovo tem, por que que o pessoal tem buscado muito o ovo para entrar dentro dessa alimentação de atletas de alto desempenho, por exemplo? Professor, o nosso corpo, né, o nosso músculo, ele é composto por aminoácidos, proteínas, né? Então, a proteína animal, ela tem um custo elevado. A gente vê a carne, por exemplo, né? A gente hoje no supermercado vai ver a carne está com preço elevado. E o ovo, ele não vai conseguir disputar, né, digamos assim, com esses outros produtos. Então, quem tem um poder aquisitivo maior, né, vai geralmente comprar carne, mas coloca uma bandeja de ovo lá no seu carrinho. Por quê? O ovo está associado à proteína. Quando eu penso em ovo, eu ligo ele à proteína, que consegue me atender, que consegue me dar as necessidades que eu preciso de proteína. Como um, dois, três ovos, eu consigo me satisfazer com a quantidade de proteína que é essencial para a musculatura. Então, os próprios nutricionistas hoje eles já recomendam o ovo na dieta. O ovo ele já ajuda, né, na síntese de proteína, na síntese da musculatura. É um produto de baixo custo. Já existiu esse preconceito com o ovo que foi maior pelo seu baixo valor, mas acho que a Associação Brasileira de Proteína Animal tem trabalhado muito bem nesse quesito de marketing, né? De passar informações. As redes sociais também, no Instagram, tem muitas páginas que falam sobre a avicultura, que falam sobre o ovo e passam informações que são muito precisas, né? E que vai informando as pessoas, os usuários, né? Sobre a qualidade do ovo, sobre a qualidade nutricional do ovo, né? Então, todo esse esclarecimento, né, às pessoas, e quem procura também saber sobre o alimento ovo, né, consegue captar mais informações, melhores informações, consegue captar verdades sobre o ovo e vai consumindo. E, infelizmente, também tem outro quesito que fala que o ovo é a menstruação da galinha, né? Na verdade, não é, não existe isso. Galinha não menstrua, né? Galinha, ela ovula e, e o ovo é um alimento natural, rico em proteína, rico em lipídios e gorduras essenciais, né? Não sei se não tô enganado, professor, o HDL, não sei se é o, o bom, né? Não estou lembrado, me foge aqui a memória. Mas fornece esse nutriente também que é essencial para a formação da musculatura, né? Sim, inclusive para as mulheres ele está muito relacionado à questão da própria produção de hormônios, que é extremamente importante, né, para que tenha ciclos regulares, né, e para a própria Isso. para a síntese de ácidos graxos que vão para o cérebro também, enfim, né, Acredito muito também, professor, que as pesquisas, né? As universidades estão trabalhando, estão fazendo pesquisas, estão divulgando resultados, e isso vai ajudando muito o mercado de ovo. sim, com certeza.
Com relação à experiência da água, teve uma pergunta aqui que por exemplo, no caso, quando eu coloco, né, acho que ficou em dúvida aqui o aluno que perguntou, no caso, na hora que coloca o ovo dentro da água, aquele que boia é o que está bom ou é o que está ruim? Pronto. O que boia é o que está bom, né? Aqueles potinhos que eu mostrei na imagem, mostra que, acho que se eu não me engano, eram 10 potinhos. Cada um existia uma concentração de sal, que é padronizada, né? E a gente ia tirando um para o outro, um para o outro. Na verdade, aquele que boia, que fica na superfície, né, mais próximo do final dos potinhos que a gente tinha, né, aquele ovo ele já estava com qualidade já comprometida. Mas o que conta são os resultados, né? Se eu não me engano, é 1,74 que demonstra que o ovo ele está numa qualidade boa. Mas se você, por exemplo, for testar aí em casa, se você tiver um ovo que ele está boiando, significa que a câmara de ar ela está maior, né, dentro do ovo. Então ele está mais leve. Não é ideal que essa câmara de ar ela se estenda, ela fique maior. É ideal que ela fique curtinha. Por que ela fica maior? Como falei, diversos fatores, inclusive a temperatura, faz com que o ovo perca água, faz com que o ovo perca o seu peso, né? Aumenta essa câmara de ar, então ele vai boiar. Se ele vai boiar, ele vai estar com a qualidade comprometida. Mas se ele fica no fundo, ele está pesado, ele está com o seu peso ideal, né? Existe um padrão, né? Que a gente pode até, às vezes, pesquisar na internet qual é o padrão ideal, né, do ovo. Se eu não me engano, é 1,74 que pode existir nessa gravidade específica. Então, quando ele boia, ele não está com a qualidade boa, mas porque ele está perdendo peso, está perdendo água, a câmara de ar está maior, mas quando ele afunda, ele fica no fundo, ele pode estar com qualidade muito boa. Ah, excelente. É, no caso, outra pergunta aqui, existe alguma contraindicação em consumir o ovo líquido, né, o ovo cru? Professor, quanto a isso, né, eu não tenho o conhecimento, mas acredito eu que não tem uma contraindicação, não. Tanto que, pelo contrário, já, por exemplo, os pais do Zezé de Camargo e Luciano, quando eles eram criança, eu via que eles davam ovo cru, né, para eles, quebrava e tomava, que ajudava a melhorar as cordas vocais e tal, essas coisas. Mas eu não tenho um conhecimento científico assim de que ele possa prejudicar alguma coisa à saúde, não. Eu acho que o risco está, assim, nem o risco, acho que a contraindicação está na questão da segurança, né, da procedência do ovo, Alimentar, né? isso, questão Vem um ovo de da entrada de procedência micro-ondas. duvidosa, né, que, Uhum, sei lá, pode posteriormente estar exato, contaminado, né, e aí sim você pode ter algum problema, né? exatamente. Quem assistiu aquele filme é um filme mais antigo, e a turma que é nova, aí provavelmente talvez não tenha assistido, né? O filme do Rock Balboa, ou então do Creed, né? Que é um mais novo, que é um boxeador também, em que no treino, para poder ter mais força e tudo, né? Ingere o ovo cru, porque não sei se vocês já viram, existe alguns Tem a estudos questão que falam o da seguinte, temperatura, né, que modifica as características da proteína, não é? o aquecimento ele vai modificar um pouco a proteína e aí Isso, se ela tiver, né, passado por uma temperatura muito elevada, ela não vai ter a mesma capacidade, né, de ser digerida e absorvida como se ela absorção. tivesse Tanto naturalmente. que o ovo cozido, ele é melhor que seja cozido do que frito, né? Sim, Ele perde menos as suas propriedades. Inclusive, eu até esqueci de falar durante que assim que a galinha põe o ovo, né, ele já vai perdendo algumas qualidades, algumas características. Então, quanto mais rápido ele for armazenado, melhor. Quanto mais cuidado tiver também. Então, por isso que a armazenagem do ovo também ela é muito importante.
Ótimo. O ovo tem data de validade? Não, né? Sim, sim. É, o mapa ele determina que as empresas elas identificam a validade do ovo. Eu até falei, dependendo da temperatura que você armazenar o ovo, ele pode durar de 4 a 15 dias ou até 25 dias. Se você, por exemplo, é, armazenar na geladeira, ele pode durar de 20 a 25 dias a validade do ovo. Mas em temperaturas mais quentes, né, ele vai reduzir esse tempo de validade. Algumas empresas elas já têm um processo, quando o ovo sai da sala de classificação, ele já sai com um códigozinho, já são registrados e vem a validade, tudo certinho. Por exemplo, a Vinha aqui no Ceará, ela faz isso. Certo. É uma das coisas que até a gente já conversou aqui em algumas aulas, que existe sempre essa polêmica, né, do ovo guardado na geladeira, É, e tem gente que diz que não presta, né, porque acaba, uhum, que é uma coisa que eu conversei, que às vezes eu acho que ele não é que não pode ser armazenado na geladeira, até seria interessante, porque, vamos imaginar, né, Sobral, que é o local que a gente conhece muito pronto, bem, é muito quente, deixar ovo em meio ambiente assim, né, muito já quente. reduz muito o tempo de validade dele. Floriano não é muito diferente de Sobral, tá, Emerson? É um Uhum, quente também, só é um pouco mais úmido do que Sobral. Sobral, por conta do Rio Parnaíba, que banha lá a cidade, mas enfim, é muito quente também, né? Então acho que a Ah, gente passa por uma situação bem parecida com relação a esse calor. Então o isso, ovo acaba tendo esse comprometimento, né, da sua validade dentro desse, assim, né, e dentro do compromete. período que poderia ser maior, mas que devido nessa condição Exato. sendo reduzido. Sim, que consideração que você teria sobre a conservação dos ovos na geladeira, já que estamos falando de locais quentes, né, Pronto, e que já no ambiente já vai ter um comprometimento, né, dessa qualidade, dessa... pronto. Como eu falei, ele pode ser mantido em uma temperatura ambiente, né? De pelo menos até 25 graus. Quando a gente vai no supermercado, a gente não vê o ovo na geladeira, né? A gente vê o ovo em temperatura ali de dentro do supermercado, que gira em torno de 25 graus, né? E ele pode ser consumido em até 15 dias. Numa cidade muito quente, como Sobral, eu já observei isso nos ovos lá que a gente compra. Depois de um tempinho, tanta quintura, a gema ela acaba que se deslocando do centro do ovo, né, partindo assim mais para a lateral. E quando a gente quebra para fritar, a gema ela tá tão degradada assim de uma forma que ela prega na parede da casca do ovo e quando a gente quebra ela já sai quebrada, né? Então assim é ideal que quando você for manter na geladeira que procure um recipiente, né, com tampa, fechado, porque também pode correr o risco de contaminação, né? Dentro da geladeira tem muitos outros produtos, pode ocorrer contaminações cruzadas. Então, quando você armazena dentro de uma vasilha, você tampa e deixa ali. Não deixe por mais de 20, 25 dias, não. Tá ótimo. Aqui o Erasmo está fazendo um relato de que teve essa experiência, né, por conta do tempo quente, e talvez o armazenamento dos ovos ficou comprometido por conta disso, né? Uhum. Diz E que de fica. 100 ovos que ele colocou para chocar na chocadeira, nasceram 7 pintinhos. Então, Ah, então, teve uma né? vez, só para relatar também, é curioso, acontece. Uma vez meu pai ele comprou ovos de galinha caipira, né? E eram ovos galados, né? Eram ovos que já tinham sido fecundados. E a gente deixou na temperatura ambiente, tinha mais ou menos uns 10 ovos. Então, quando eu quebrei um para fritar, eu já percebi uma coloração escura na gema. Quando eu fui observar mais de perto, já tinha o desenvolvimento de um embrião. Eu fiquei na dúvida nos outros e a gente acabou quebrando tudinho, todos estavam do mesmo jeito. Pela temperatura, né? Quando você choca uma galinha, o que vai ajudar o desenvolvimento do embrião é a temperatura. E estava numa temperatura ambiente em Sobral tão quente que estava desenvolvendo. Eu não sei se nasceriam, né?
mas depois eu fiquei na vontade de ter deixado alguns para ver. Se seria calor Mas acontece, suficiente, né? pode acontecer. Agora, eu não sei se sobrevive, porque tem a questão, né, da temperatura da ave ou da chocadeira também. Sim, sim. É que aí ele já está falando também, né? No caso, o Arano, que aí, por exemplo, quando foi já num tempo mais frio, né? De 100 ovos que colocou na chocadeira, nasceram 90, né? Então, quer dizer, Hum, talvez o tempo, né? Que também tem essa condição, né? O tempo que o ovo vai da coleta até a incubadora, a chocadeira, né? Dependendo do manejo, do do armazenamento que é manejo, feito dentro desse período de tempo também pode da trazer esse temperatura, problema, né? né? Exatamente. Emerson, só para não estender muito aqui, embora a conversa seja muito Ah, boa, tem uma pergunta aqui que é para comprometer. pergunta bem complicada, né? Que perguntou aqui, deixa eu ver, peraí, só um instantinho. Foi o Pedro, tá? O Pedro Pedro. pergunta para você o seguinte: e aí, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Ele até riu no final, porque Tem a a pergunta história aí é que um dilema da mundial, né? Esse aí. tem vários, é, como é que se diz? Conversas empíricas, né? Mas assim, eu acredito numa que eu li, que quem veio primeiro foi a galinha, porque ela é descendente dos dinossauros, né? Essa é a informação que eu li uma vez, se é verdade, eu não sei, mas acredito mais que seja. Quem Tem veio um. primeiro foi a galinha por ser descendente dos dinossauros. Certo, né? Então é uma pergunta bem complexa. Talvez a gente nunca tenha a resposta, Um dos mistérios mas é do, legal, um dos mistérios do né? universo, A mas só gente para não... quebrar o gelo mesmo. Professor, aí no Instituto tem algum galpão experimental? Então, Emerson, lá aqui no caso é o colégio técnico, né, que é da Universidade Ah, Federal do Piauí. Aí, no caso lá, nós temos na fazenda, né, um galpão, só que no momento eles estão lá, acho que com aproximadamente umas 100 aves de postura. Tinha um galpão para aves de corte e um galpão para aves de postura, mas infelizmente, devido a restrições orçamentárias e entre outros eu problemas, sei. eles tiveram que reduzir o efetivo. Eu não tive a É? oportunidade assim de ter acesso, né, de uma forma Uhum. maior na época, porque eu passei pouco tempo em Floriano, né, por conta começou as Isso, da aulas, pandemia. pouco mais de um mês, né, teve esse problema da Uhum. pandemia e aí Pois é. a gente, né, ficou restrito a ir para a fazenda, né, até para evitar o risco com o pessoal também. Os alunos estão sofrendo muito por conta disso, uma vez É uma pena. que lá para nós no Colégio Técnico, uma das coisas mais bacanas que eu vejo é porque tem a fazenda muito próxima lá da universidade, Uhum. então os alunos têm acesso toda semana a aulas práticas, né? Então a gente comenta na sala sobre um tema, vai para a fazenda, tem lá os animais, tem os materiais, tem tudo para fazer as Olha práticas. que Então, ótimo. isso é fantástico lá do, É do, do colégio. porque, é porque assim, se a turma, né, quem se interessar, porque cada um tem uma escolha, né? Cada um gosta de uma área, de outra, mas quem gostar da agricultura, né? Tem aí o galpão, quando puder voltar, né? Se engaje, porque a gente aprende muito com a prática, muito, muito, muito. Sou muito grato porque na Fazenda da Uva tinha pelo menos um galpão lá com 600 aves que a gente conseguia fazer os nossos experimentos, mas o que conta muito é a prática, é o dia a dia, é a gente conhecer o comportamento das galinhas, a gente vê elas pondo, enfim, a gente vê tanta coisa que isso aqui ninguém vai tirar mais da gente. A gente vai levar para toda a nossa formação. É muito bom, então aproveite, quem tiver a oportunidade de ir, se engaje. E quem não gostar da agricultura, gostar de outra área, também serve, se engaje, entre na turma, no grupo
e participe. Isso é muito bom. Excelente. Inclusive, assim, de uns tempos para cá, lá em Floriano, que já pega um pouco mais para a região sul do Piauí, e que está mais próximo das culturas de milho, de soja, então, criação de suínos, de aves tem crescido bastante. Então, Né? estão surgindo grandes aviários, né, lá na região, né, em cidades próximas, assim, próximas de até num raio de 200 quilômetros aproximadamente. Nós temos lá, né, tem lá grandes granjas, né, vamos dizer assim, acho que não chega ainda uma ave mais, já tem, né, um bom porte, né, com uma boa produção e que, assim, no retorno, com certeza a gente vai tentar levar a turma lá para fazer umas visitas, né, quando tiver, também conhecendo outras realidades. Temos aqui na turma alguns que já têm, né, algum contato, que tem criação de caipira. Bacana, bacana. Então, usando os conhecimentos da disciplina já para tentar ir aprimorando o que tem no quintal de casa, né? Quem sabe futuramente ter o seu próprio empreendimento. Acho que a ideia atualmente é essa, né? Estimular os alunos a também não pensarem só em buscar emprego, e sim também poder ser o seu próprio, né? Exato, o empreendedor, né? Ser empreendedor, né? Eu acho que a ideia nossa é também estimular isso, e aí, né, tem essa turma que também está nesse objetivo. Excelente, muito bom mesmo. Surgiu aqui só mais uma pergunta, Emerson, do Erasmus, a vacina das galinhas poedeiras, ela só ocorre nos 2 primeiros meses ou depois, enquanto ela está em postura, também ocorre vacinações? Podem ocorrer vacinações? Não, é assim, pelo que eu observei, né, no cronograma de vacinação, a parte primordial da vacinação é no crescimento, né, até franguinhas, elas ainda recebiam vacinação, mas depois de poedeiras, né, de produtoras, elas não costumam receber vacina. O programa de vacina está no crescimento, um dia, de 7 dias, né, de 15 dias. Então, até 2 meses, mais ou menos isso, realmente. Mas no período de produção, dificilmente as granjas elas aplicam vacina. Né? Todo o programa é voltado mais para a fase inicial, para a fase de crescimento. E aí tem o cronograma correto, né, de cada vacina. Tem a Gumboro, a Newcastle, bronquite, às vezes 1 ou 2 juntas, né? Tem um reforço, recebe uma com um dia com 7 dias dá de novo, né? Mas existe um cronograma, né? Não é o correto aplicar aleatoriamente, não. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Emerson, tá, pela excelente apresentação, Obrigado. Né, por esse momento, né, de tanto conhecimento que você pode compartilhar com a gente. Agradecer à turma pela participação e lembrando vocês que quando for daqui a 2 semanas, no dia 10, a gente vai contar com uma nova palestra, né, no caso com a Eveline, falando muito boa sobre também. ação alternativa de aves. Então, né, quem participou hoje, não deixa de participar. E se algum colega também não teve oportunidade de assistir hoje, e para vocês que gostaram de assistir, avisem aos colegas que vai estar disponível lá depois no YouTube, vai estar disponível no grupo, então, para mais gente poder, né, ter a oportunidade de assistir, tá bem? Então, no mais, obrigado a todos, obrigado, Emerson, e a gente vai por aqui, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.